Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Estou aqui gravando o meu sexto devocional e quero convidar você para participar comigo, né? Tem um prazer ter você aqui aprendendo da palavra de Deus e passando um tempo com o Senhor, como nós estamos aqui nessa manhã, tá bom? Convido você a participar, tá bom? Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 6 e nós vamos aqui mergulhar na palavra do Senhor. Se é a primeira vez que você está ouvindo esse vídeo, né, eu gostaria de convidar você a participar, nos ajudar do nosso canal. Se você puder se inscrever, se você puder dar um like também, se você puder compartilhar com outras pessoas, é um prazer para nós, tá bom? Uma alegria para nós ter você aqui e também você pode ser uma bênção aqui, ajudando a gente a continuar trabalhando e crescendo aqui nas redes sociais, tá bom? Então, abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 6, que também é um salmo de Davi, é uma palavra de Deus, poderosa, um salmo que Davi escreveu enviando para os cantores, para que esse salmo fosse cantado no templo. E, portanto, você vai observar aqui que esse salmo de número 6 ele é poderosíssimo, tá bom? Esse salmo, ele tem quatro princípios poderosíssimos para a sua vida. E esses princípios eu posso dar um tema para eles. Os segredos para ter Deus do seu lado, tá bom? Observe aí, vou falar para você quatro princípios que serão segredos de Deus, segredos poderosos para você ter Deus do seu lado. O primeiro segredo de Davi, certo? O primeiro segredo de como ele fazia para sempre ter Deus ao seu lado. Davi se humilhava para Deus, né? E a palavra se humilhar aqui, ela tem, por exemplo, o sentido de pedir misericórdia, né? Ele dizia, tem misericórdia de mim, né? Porque eu sou fraco, né? Isso tem um senso de humilhação. Sara-me, porque os meus ossos estão perturbados, minha alma dolorosamente perturbada, né? Então, observa que ele se humilhava para Deus. E como ele se humilhava para Deus, ele tinha Deus ao seu lado. O segundo ponto é muito interessante também, poderoso, a dependência de Davi para com Deus. Queridos, ser dependente é interessante, porque a dependência não pode ser só uma vez. Se você depende de Deus só quando você precisa, ou uma vez só, e depois a pessoa se acha autossuficiente e que a pessoa se acha forte o suficiente, ela deixa de ser dependente e ela perde o princípio. Então, dependência é assim, se está tudo bem, nós somos dependentes. Se nós estamos durante uma prova, nós somos dependentes. Se a gente tem, a gente é dependente. Se a gente não tem, devemos ser dependentes. Então, Davi ensina-nos sobre dependência. Ele era dependente do Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo ele colocava o Senhor como o primeiro na sua vida, né? Sempre adorando a Deus nas conquistas, né? Sempre pedindo misericórdia do Senhor para ir para as batalhas, para tudo que ele ia fazer, ele buscava o Senhor. Ele diz assim: retorna ao Senhor, né? Ou seja, eu preciso do Senhor. Liberta minha alma, salva-me por causa das tuas misericórdias, né? Então, observe aqui que ele se humilhou, o primeiro segredo, e o segundo segredo, ele era dependente. Você vai observar que tudo na vida de Davi dependia da presença de Deus. Ele estava sempre buscando a presença de Deus. O terceiro ponto, que é uma das coisas mais lindas, né, da vida, da história de Davi, é o terceiro segredo, né, para ter Deus ao seu lado, é o quebrantamento, certo? Quando nós somos quebrantados, nós temos Deus ao nosso lado. Ele diz assim: estou cansado do meu gemido toda noite. Faço a minha cama nadar, molho meu leito com minhas lágrimas. Meu olho envelheceu por causa da mágoa, né? Ele está dizendo aqui que ele trabalha, ele luta, né? Ele todos os dias ele luta contra o seu próprio eu, né? Ele luta contra a sua própria vontade.
contra os seus próprios desejos, e ele procura de toda forma se quebrantar diante do Senhor. Porque estar quebrantado diante do Senhor faz com que a sua vida, faz com que o seu coração esteja sempre voltado para Deus, sempre dependendo do Senhor, sempre se humilhando ao Senhor. Então, a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. E quando você tem um coração quebrantado, você tem o Senhor do seu lado, tá bom? E o quarto ponto, talvez o mais importante, o mais poderoso aqui dentro deste salmo, é a fé. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. E você vai ver que Davi, ele é e foi um grande exemplo de fé. Ele venceu todas as suas batalhas por causa da fé, né? Fé para vencer os seus inimigos na oração. Fé não é quando você está lá no meio, né, de um problema e que de repente ali você pede socorro. Não. Fé é quando você ora antes de entrar na batalha. É quando você percebe que tem uma luta e você vai orar para poder vencer aquela luta. Então, fé, ela está mais na antecipação do que dentro da execução. Quando você antecipa as coisas espiritualmente, quando você vence os seus inimigos primeiro no espiritual, primeiro na batalha espiritual, na oração, você é uma pessoa vencedora, você é uma pessoa de sucesso, né, em tudo que você for fazer. Então ele orava primeiro e vencia suas batalhas primeiro na oração. No fim de sua oração, ele tinha uma palavra de Deus para mover-se e para vencer as suas lutas. Então, são esses os 4 segredos do Salmo de número 6. E eu acredito que essa palavra vai mudar a sua vida, porque é uma palavra de Deus. Esses são segredos milenares, segredos poderosos que Davi, o grande rei Davi, usava, tá bom? Espero que essa palavra tenha sido uma palavra abençoadora para você. Eu desejo que você tenha um dia excelente, uma semana maravilhosa e espero você no próximo devocional. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.